Claro. Tem a narrativa de Israel, a narrativa dos pró-Palestina, pró-Hamas. Sim. E aí você tem duas notícias correndo, o pessoal de esquerda metendo pau, foram sequestrados, não sei o quê, e o pessoal pró-Israel mostrando as fotos delas recebendo lanche, sendo bem tratados e tal. Então, Então, isso é uma palhaçada. e aí como que a gente, como que você faz e como o pessoal em casa deve fazer quando você tem o mesmo fato com duas versões muito diferentes? Para uma é sequestro, e é um absurdo o que Israel tá fazendo, e para outro, eles estão invadindo um lugar que muita gente aproveita esse tipo de barco para levar armas para Hamas, e aí tem toda aquela fiscalização e tal, e tem até jogar os celulares, né, na água e tudo mais. Como que a gente faz para ter o máximo de acuidade, de você saber que é verdade, o que é verdade, o que não é? Então, o Michel Foucault, ele tentava ver por trás da fala, ou da escrita, né, da linguagem, os jogos de poder que estão ali embutidos, né? Então, ele até usava um método genealógico e tal que ele inventou. Então, o interessante é você ver, por exemplo, uma mídia mais progressista vai fazer um enfoque, uma mídia mais conservadora vai fazer um enfoque, a mídia pró-Israel. Então, quando você consegue identificar qual é o viés do veículo, você já consegue... Sempre tem viés, Sempre então. tem. Não tem como, né? Não, essa ideia da isenção jornalística é até muito legal, que tem um monte de jornalista na internet, mas pouca gente estudou comunicação e teoria do jornalismo. A gente aprende lá que existe uma estratégia para você ser isento na hora de contar a notícia, que é o tal do lead. Como que é? Você responder as perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Só que se você descobre de onde vem isso, né? Em vez de você, como você não faz para influenciar, você não usa adjetivo, né? Ah, esse carro é horroroso. Esse cara, esse salafrário, né? Entendi. Então não usar adjetivo, tentar não dar a tua opinião, só apresentar a notícia. Só que tem uma série de problemas. Primeiro problema, você tem a questão da tematização. Porque teve muita coisa que aconteceu que não saiu no jornal. Pois é. Então o cara, só de selecionar o que entra e o que sai na reunião de pauta, ele já... Você já selecionar a notícia já é um viés. Já é um viés. Aí... Vamos contar isso e não vamos contar isso. Exato. Não é nem... A gente não pode nem dizer que é na maldade, porque não cabe. Exato. No jornal televisivo não cabe, porque é o tempo, e no jornal impresso não cabe, porque é o espaço físico. Estavam acusando a Globo, o Fantástico, de não ter falado que tinha um brasileiro lá, por exemplo. Eles manipularam a notícia porque não falaram que tinha um brasileiro. Sim. Então tem isso também, né? De como você dá notícia, qual parte da notícia. Exato. Não, vou dar um exemplo então. No jornal, existe a diagonal de leitura. No jornal físico, papel. Porque a gente aqui no Ocidente, já que você falou de Israel, é da direita para a esquerda, né? Em hebraico você lê ao contrário. Como os japoneses. É invertido. Então, aqui no Ocidente a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então você tem uma diagonal de leitura e nessa diagonal sempre ficam as informações consideradas mais importantes. Então, na diagonal de leitura, sempre as notícias que são mais importantes são colocadas ali e as publicidades mais caras são ali também. O Marcílio chegou, já pode na área aí. Quer comer um negocinho? A gente fazer um lanche. A gente faz um lanche aí também. Seja bem-vindo. Prazer meu. A gente tá falando sobre a quantidade de coisa que tá acontecendo e as diversas narrativas que vão se construindo e a gente fica, por exemplo, do caso desse barco que chegou em Gaza, foi interceptado, tinha uma narrativa da esquerda e uma narrativa pró-Israel e duas são totalmente diferentes. Como a gente faz, né, para escolher por onde se informar, como saber o que é a verdade? Bom, primeiramente, Daniel, mais uma vez. Valeu, prazer. Tá povo aqui que não te conhece, hein, Marcílio? Pessoal, Ricardo Marcílio aqui na área, professor de Geografia, Geopolítica, Atualidades, vídeos pro YouTube e tal. Até justificando, eu tava em aula, vim aqui correndo, o máximo que deu. O trânsito de São Paulo é meio complicado, né? Não, concordo com você, Vilela. Acho que existem várias versões diferentes do mesmo acontecimento, né? E às vezes elas são antagônicas, não é assim. É um detalhezinho, uma, tipo, eles são sequestradores, são um mal, e outro, a gente é o bem e eles são o mal. E aí, como você faz? A questão eu busco, assim, sempre ver todas as versões possíveis e baseado na minha experiência, nos relatos, ver qual combina mais com a minha perspectiva, né? Até porque a produção desse conhecimento tem muito a ver também com os interesses por trás da mídia que está produzindo aquele conteúdo, né? Também tem uma pressa que às vezes o pessoal não... Como chama? Você não chega a checar direito. Apurar. Apurar, exatamente. Pega... estão saindo, essa foto, ou esse vídeo. Às vezes aquele vídeo é um vídeo que te engana pelo ângulo que ele foi filmado, né? Tem aquela famosa
cena, né, acho que de um príncipe, que ele parece que ele tá fazendo assim com o dedo, Sim. e por outro lado Pelo ele tá ângulo. fazendo 3, assim, né? Exato. Teve até um caso que uma vez até pedi desculpa a minha audiência, porque talvez vocês se lembrem, quando teve um ataque na faixa de Gaza mesmo, Sim, que foi um sim. foguete que tinha sido disparado, falou assim, tá vendo, Israel atacou e tal. No final das contas, tinha sido um foguete do Hamas Sim, que falhou no e pegou hospital, contra né? um próprio Exato. território de Gaza, né? Então a pressa é inimiga da perfeição, não é? É. E existem interesses escusos também por trás, né? É. Eu sempre dou o caso do Washington Post, por exemplo. O Washington Post, que é comandado pelo Jeff Bezos, Sim. antes da eleição do Trump, era um jornal mais progressista e tal. Aí quando o Elon Musk começou a se aproximar do Trump, ele percebeu que ele poderia perder um pouco ali, né? Cara, aí o mudou. Washington Post já começou a ficar um pouco mais pró-republicano. Não, um jornal republicano, claro que não, Sei. né? Mas já não tem mais aquela narrativa mais progressista que tinha antes, por exemplo, da eleição do Trump. Pois é. O Glenn teve aqui, o Glenn Greenwald, e ele falou isso, cara. Ele falou que percebeu essa mudança na primeira eleição do Trump. Na primeira que ele concorreu e ganhou, ele viu que a galera chegava a discutir, vamos dar essa notícia, porque essa notícia vai beneficiar o Trump. Ele falou, cara, o nosso trabalho mudou agora. Como assim? O trabalho é dar a notícia. Mas se der essa notícia, vai ajudar o Trump. Então, eu vejo isso daqui aqui no Brasil também. Peraí, Sim. você vai falar isso, mas isso vai ajudar o outro lado. Isso pros dois lados, tá? E é complicado isso, cara. Quando entra nessa dinâmica de se favorecer, a gente não noticia, aí ele entra até ele entra numa estratégia que é semelhante à psicologia negativa, ou à antipsicologia, que é a psicologia reversa. É igual você fala pra criança assim, sai da televisão, vai jogar bola na rua. Aí o menino fala, não, vou ficar, não quero ir pra rua não. Você fala, então você tá de castigo, você não pode mais ir pra rua. Aí ele fala, não, agora eu saio. Então, às vezes, o Trump, o que ele faz? Ele fala coisas ao contrário daquilo que ele quer, porque ele sabe que se ele falar exatamente o que ele tá pensando, não vai sai na mídia. repercutir. Ele fala o inverso. É sério? Faz muito sentido isso. É estratégia. Operação psicológica. Porque aí ele dá aquele